Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Um prazer imenso ter você por aqui. Vamos para mais uma aula do nosso curso aqui, que é Clínica Psicanalítica, né? O nosso curso gratuito, lembrando que o link está aqui abaixo, o link da playlist, para você assistir na ordem. Esse curso aqui nós idealizamos para falar sobre a clínica psicanalítica, né? Aspectos práticos, por exemplo, mas também não necessariamente que você tenha que assistir tudo isso na ordem, né? Entretanto, se você assistir na ordem é melhor, tá? Porque aí já tem a playlist, você pode clicar e você pode maratonar. E esse curso é gratuito, está disponível aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a analisabilidade dos pacientes, né? Analisabilidade dos pacientes. Então, o que é isso? Existem várias perguntas nesse sentido para você entender melhor. Todos os pacientes, eles são analisáveis, né? Todas as pessoas, na verdade, são analisáveis. E aqui tem eu queria abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Essa pergunta é muito parecida, por isso que pode confundir você, essa pergunta é muito parecida com uma outra pergunta que seria: todas as enfermidades são analisáveis, ou seja, todos os transtornos psicológicos são analisáveis, todos os sofrimentos psíquicos são analisáveis pela psicanálise, digamos assim, ou seja, são tratáveis pela psicanálise. Isso é uma outra pergunta e a gente vai responder aqui. Mas eu vou responder em outra aula, vou inclusive até ver se eu coloco na próxima aula já para ficar uma junto da outra. Mas eu quero tratar aqui sobre uma questão que é parecida, mas não é a mesma coisa, que é: todos os pacientes, ou seja, todas as pessoas são analisáveis. E ainda uma outra questão: todas as pessoas são analisáveis por todos os psicanalistas, né? Ou, de uma forma diferente disso, eu, enquanto psicanalista, consigo analisar todas as pessoas? Ainda tem essa outra questão, né? Então vamos conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre a analisabilidade dos pacientes, das pessoas, né? Quais são os aspectos, por exemplo, que inviabilizariam uma análise? Então, já de antemão, a gente já pode falar que não são todas as pessoas que são analisáveis, tá? E daquelas que são analisáveis, provavelmente você não analisa algumas. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Primeiro aspecto que a gente precisa comentar é um que eu já tenho certeza que você já sabe, mas eu vou comentar inclusive até porque esse vídeo pode estar sendo assistido por alguém que está iniciando os seus estudos agora. Então, por desencargo de consciência, vamos comentar sobre isso. Não são analisáveis pacientes, por exemplo, pessoas da sua família, até por uma questão de transferência, contra-transferência. Se vocês não viram isso, você ainda vai ver, tá? Mas questões relacionadas à transferência, contra-transferência, isso para dizer o mínimo, né? Impedem aí essa análise. Inclusive até questões relacionadas à resistência, né? A pessoa não vai se abrir completamente para você. Mas tem uma questão também que é o seguinte: pessoas da sua família, pessoas que são seus amigos, por exemplo, não são analisáveis. Pessoas muito religiosas também, entende? Não são, pelo menos na clínica psicanalítica, a intensa religiosidade acaba prejudicando, até porque a pessoa deixa de entrar em contato com o inconsciente, né? Ela deixa de entrar em contato com esse conteúdo. Então, por exemplo, pessoas religiosas, você pode sentir que não são analisáveis, no caso. Muito religiosos eu estou falando, né? No sentido bem intenso mesmo da palavra, quase que fanáticos religiosos. Porque essa pessoa muitas vezes não aceita entrar em contato com essa parte dela, né? A questão da resistência da pessoa fica muito complicada, não baixa nessas resistências, né? E a pessoa fica sempre querendo provar que está muito próximo de Deus e tal. E se a pessoa falar alguma coisa muito complicada moralmente, né? A clínica psicanalítica é um ambiente amoral, mas se ela fala alguma coisa que ela julga que moralmente é inaceitável, é bem complicada essa relação. Então, a gente pode dizer que pacientes aí religiosos, né, muito religiosos, não são analisáveis. Isso abre também uma discussão porque a gente está vendo, eu particularmente estou vendo um movimento cada vez mais crescente de escolas de teologia que estão também apresentando a psicanálise para o seu público-alvo, que seriam pastores,
né? Líderes, por exemplo, líderes de células, líderes de jovens, líderes de casais e por aí vai. Aí, nesse sentido, é o seguinte: se a pessoa é um pastor, ou um líder de uma célula, ou um líder de jovens, e ele quer estudar psicanálise para entender uma outra dimensão do psiquismo, eu acho super interessante. Agora, se a pessoa quiser se tornar um psicanalista e não souber diferenciar isso muito bem, aí fica muito complicado. E aí, nesse sentido, se a pessoa quiser levar para dentro da igreja a análise em si, não como forma de palestra, como forma de difundir um conhecimento psicanalítico, mas como forma de tratar as pessoas como se estivessem num ambiente analítico, aí realmente é uma coisa que não funciona, tá? Eu já estou adiantando aqui para você. Não funciona. Mas uma questão aqui que eu queria tratar aqui é o seguinte. ah, Existem outros perfis de pacientes que não são analisáveis, como, por exemplo, pacientes que têm dificuldades relacionadas à inteligência. Isso realmente atrapalha, tá? E algumas pessoas vão até dizer, mas a psicanálise é muito elitista e tal. Não, mas é porque atrapalha mesmo, assim, para a pessoa entender conceitos que são indispensáveis para que ela possa compreender melhor a dinâmica do seu psiquismo. Então, pacientes com dificuldades de inteligência, né, ou seja, inteligências. Quando eu estou falando inteligência, porque alguém pode até falar sobre a questão da teoria das múltiplas inteligências de Gardner e tal. Eu estou falando de uma inteligência até mesmo no raciocínio lógico-matemático, né? Inteligência linguística, por exemplo, até o próprio Lacan vai trazer, né, esse conceito, vai aproximar o conceito do inconsciente com a linguagem. E quando nós falamos, ou seja, quando nós imprimimos uma linguagem, a gente tem uma certa representação mental daquilo ali. Quem já estudou na psicologia, por exemplo, Jean Piaget, quem já estudou Vygotsky, por exemplo, sabe exatamente do que eu estou falando. Então, o fato de determinadas inteligências... A pessoa pode ter uma inteligência, por exemplo, a pessoa pode ter uma inteligência musical muito bem... Eu não vou falar musical, porque também está interligado com a questão lógico-matemática, né? Principalmente para quem lê partitura. Mas a pessoa pode ter uma inteligência sinestésica, por exemplo, sinestésica corporal, e pode ser um grande jogador de futebol, um grande esportista, mas quando vai para o campo da linguagem, da inteligência lógico-matemática, da inteligência intrapessoal, a pessoa acaba apresentando dificuldades. Então, determinados aspectos da inteligência podem tornar um paciente não analisável, né? Esse é uma da questão. Fatores culturais também podem, né? Fatores culturais, eu não sei se você já reparou, por exemplo, sei lá, vamos supor uma pessoa que foi criada de maneira muito rude, né? De forma que ela não apresenta ou ela prefere não apresentar esses sentimentos, sabe? Então, aqui no Nordeste, a gente tem um personagem que existiu realmente, que é um cara que ficou conhecido como Seu Lunga, né? Eu acho que a essa altura do campeonato, o Brasil todo já deve ter ouvido falar em Seu Lunga. Mas era um arquétipo, digamos assim, de uma pessoa criada no interior, onde o pai de família, né, ele não podia externar sentimentos, ele lidava com os filhos de uma forma muito fria, e era muito grosseiro, não tinha paciência, né? Então a gente pode entender que esse aspecto cultural acaba tornando a pessoa não analisável, no caso, né? Acaba inviabilizando a análise, né? Essa questão de Seu Lunga que eu falei, só para você entender do que eu estou falando, né? Eu lembro de uma piada do João Cláudio Moreno, que é um humorista que eu gosto muito, ele é do Piauí, e o João Cláudio Moreno estava falando, ele falou até num podcast recentemente, acho que é o podcast do Bola lá e do Carioca, né? Eles são hispânico, Ticaracati Cast, o nome do podcast. E eu acho que foi lá que eu vi, ou foi no próprio Pânico que eu vi com o Emílio Surita, que eu vi o João Cláudio Moreno falando que ele queria, quando ele era pequeno, por exemplo, ele queria falar para o avô dele que ele amava o avô, e o avô era muito grosseiro, né? Então ele queria falar para o avô, escuta só essa história para você entender como é que os aspectos culturais prejudicam essa questão da análise. Então ele queria falar para o avô que amava, né? E você precisa considerar que estamos diante aqui de um cenário que era homofóbico estruturalmente,
que era machista, né, estruturalmente, ou é ainda, não sei como é que está essa questão. Extremamente machista, patriarcal, por exemplo. Então, o João Cláudio Moreno, ele estava tomando coragem para falar para o avô dele que ele amava o avô, né? E depois de pensar muito, ele tomou coragem, chegou para o avô e falou: avô, queria lhe falar um negócio. E o avô dele, de uma forma muito bruta, né? Muito ríspido, disse para ele: o que é? Fala logo. E aí é quando ele, muito timidamente, fala: eu queria dizer que eu te amo. E a resposta do avô foi: você só quer ser viado mesmo, né? Então, essa é uma história que o João Cláudio Moreno contando, ele conta de uma forma muito engraçada e fica engraçado mesmo porque a gente começa a perceber o quão distante que a gente está dessa realidade. Mas você precisa entender que ainda existem pessoas que estão nesta realidade, inseridos nesse contexto cultural, sociocultural. E isso, obviamente, torna a análise, inviabiliza, no caso, a análise, né? Então, como eu falei, o aspecto religioso muito intenso, né, muito ortodoxo, dificulta a questão da análise, torna o paciente não analisável. Mas tem uma questão por parte do analista que eu queria também tratar aqui, que é uma possível contratransferência imediata negativa, tá? Então, vamos supor um analista, uma analista, no caso, uma mulher, que está passando uma crise no casamento e por causa desta crise, recentemente ela foi agredida pelo seu companheiro ou companheira. E aí isso acabou chocando muito essa pessoa e ela está tratando dessas questões na análise. Enquanto isso, ela continua atendendo, né? E aí o que acontece? Vamos supor que chegue na clínica da pessoa um homem que também está em crise no casamento e que está frequentemente agredindo a mulher e quer tratar isso na análise. Então, provavelmente vai acontecer aí uma contratransferência negativa imediata, assim, nas entrevistas preliminares, não precisa nem esperar o tempo do divã, mas logo nas entrevistas preliminares a pessoa já sabe que não vai dar conta daquele atendimento, porque justamente existiu ali essa contratransferência negativa imediata, e o analista ele pode se dar ao direito de decidir não analisar alguém, tá? Por determinadas questões. Essa seria uma delas, né? E algumas posturas que você pode perceber, algumas posturas da personalidade de um paciente que são desfavoráveis ao que a gente pode entender como a constituição do par analítico. Né? Porque aqui nessa transferência entre analista e analisante, ou analista e analisando, né? A gente pode entender que, ou analista e paciente, né? Dependendo da forma como você chame, a gente pode entender que é preciso uma postura dos dois para se estabelecer o par, né? E o par que eu estou falando é o par analítico. Em uma dinâmica de transferência, uma dinâmica onde um analista é para o outro, mas o outro também é para ele, e de certa forma o analista é ele, mas também acaba sendo em algum momento o outro, né? Algo que o Nasio vai tratar lá num livro chamado Sim, a Psicanálise e Cura. Eu acho que é nesse livro que ele vai falar sobre o inconsciente instrumental, e é interessante porque existe uma dinâmica ali onde muitas vezes o analista é o analista, mas muitas vezes o analista se coloca no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. Eu vou, inclusive, até preparar uma série de vídeos aqui para esse curso para a gente falar sobre isso. Mas, o que eu quero que você entenda é que existem determinadas posturas por parte do analisando que inviabilizam a constituição desse par analítico. Então, a gente falou sobre aspectos culturais, né, que influenciam, como eu citei o caso lá do João Cláudio Moreno, que ele conta isso em forma de piada, mas isso é a realidade, isso reflete a realidade, né? Aspectos culturais, questões familiares, seus amigos, por exemplo, né? A questão da inteligência, alguns campos da inteligência que dificultam, ou seja, atrapalham essa questão da analisabilidade do paciente, né? A falta de constituição desse par analítico. Então, são alguns aspectos aí que tornam
o paciente não analisável, tá? Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Na próxima aula a gente vai falar sobre enfermidades que são ou não são analisáveis na clínica psicanalítica e quais seriam as polêmicas que tem em torno disso, quais seriam as discussões que tem em torno disso, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e manda esse curso para alguém que você sabe que gosta da psicanálise, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando também essa pessoa e vai estar me ajudando. E eu te agradeço demais por isso, tá? Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.